Houve um dia que Deus se revelou para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Foi a única vez na história da humanidade que isso aconteceu. Você sabe quando foi isso? Na verdade, isso teve consequências importantíssimas e para isso eu quero pedir para você, fique até o final, porque você precisa saber como isso influencia a sua vida até o dia de hoje. Muito bem, nós estamos falando de algo que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, como conta a Bíblia. Deus, ele manda Moisés e Arão retirarem o povo de Israel da escravidão do Egito. E ele fala claramente, o motivo disso é que vocês irão trabalhar para mim num determinado monte. Será que eles já sabiam qual monte se estava se tratando? A resposta é que sim. Por quê? Porque quando Moisés, ainda jovem, ele é obrigado a fugir do faraó, ele vai até Midian, a casa de Itró. Na casa de Itró, ele acaba tendo uma revelação. Deus fala, tire os sapatos dos seus pés, porque a terra que você está pisando é uma terra sagrada. Na verdade, nessa terra, o povo de Israel vai acabar trabalhando a Deus. Então Moisés sabe que existe um monte, a gente já sabe que é o Monte Sinai, e quando ele é mandado para o faraó e ele fala, porque o povo de Israel vai trabalhar para mim num determinado monte, a gente já sabe que monte é esse. Então, depois das 10 pragas, da abertura do mar de juncos, todos aqueles milagres, a Bíblia conta pra gente que no terceiro mês, o terceiro mês contando da saída do Egito, o primeiro é o mês de Nissan, o segundo é o Iyar, então a gente está falando do mês de Sivan. Eles chegam até o sopé do Monte Sinai. E Deus agora propõe a Moisés falar para o povo, nós temos aqui a Bíblia para dar com muitos preceitos. Vá e veja se o povo de Israel está disposto a receber isso. O povo de Israel dá uma resposta para Moisés, na verdade, para Deus, através de Moisés, falando, tudo o que o Eterno ordenar, nós faremos. Então, nesse momento, Deus fala para eles, então chegou a hora da preparação, porque eu vou me revelar para todo o povo, como está escrito, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Porque esse terceiro dia, Deus pede para que todo o povo se purifique. Essa purificação significava, entre outras coisas, que os homens e as mulheres casados não teriam relações nessa época. Eles continuam morando juntos, completamente casados, mas eles não vão ter relações. Eles fizeram um banho ritual, que a Bíblia fala de purificação. Então eles passam 3 dias nesse processo até vir a grande revelação. Deus dá mais uma advertência antes disso. Ninguém, a não ser Moisés, pode se aproximar do Monte Sinai. Moisés vai subir no monte, como a gente sabe, ele subiu mais de uma vez, 40 dias, 40 noites e tudo mais. Porém, nessa revelação, ninguém pode encostar a mão no monte. Então vai haver como um lugar de proteção, um lugar de segurança, que até lá as pessoas, inclusive os animais, podem chegar, mais do que aquele limite é completamente proibido, a ponto que Deus adverte, se alguém tocar no Monte Sinai, ele fatalmente irá morrer. Quando começa a revelação, a descrição da Bíblia é algo impressionante. E todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como uma fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente. O som do shofar, daquela corneta especial, ia crescendo de grande maneira. Moisés
falava e Deus lhe respondia em voz alta. Então imagina só o povo todo vendo um monte tremendo, uma voz gigante de Deus falando, trombetas, cornetas, era algo realmente fora do normal. Mas o fora do normal ainda é maior do que a gente imagina. Sabe por quê? Porque a Bíblia conta pra gente que a revelação era tão sobrenatural que as pessoas conseguiam enxergar o som que saía das cornetas. Algo que para a gente é completamente impossível. Mas isso está escrito explicitamente. Todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o som do chofar. Tudo isso eles viram, viu? O relâmpago, o trovão, a gente ainda pode entender, mas aqui a gente também já está falando de sons. E aqui entra também o som do chofar. E o monte fumegante, e o povo vendo isso, até que eles ficaram com medo. Eles acabam se retirando para longe. Essa revelação também é lembrada no livro de Deuteronômio, e aqui vem como um preceito que todas as pessoas que estiveram nessa revelação, nessa manifestação de Deus explícita para todo o povo, eles vão ter a obrigação de contar aquilo que eles viram, contar daquele dia tão especial onde Deus se revelou para todos eles, e não se revelou à toa, ele se revelou para ensinar para eles a Bíblia e os 10 mandamentos. Por outro lado, foi algo tão forte que chegou um ponto que o povo de Israel, eles pedem para Moisés, Moisés, por favor, até aqui nós conseguimos ouvir, mas o nosso medo é muito grande. Não era um medo por causa de algum castigo ou algo mal que Deus vai fazer a eles, de forma alguma, até porque Deus está revelando para eles, a Bíblia está dando ensinamentos impressionantes, mas sim é o temor de estar tão próximo de Deus, com revelações, até mesmo com os sentidos humanos funcionando de uma forma que eles nunca tinham visto isso, nunca tinham passado por uma experiência assim. Então eles têm medo até de morrer. Mais uma vez, o morrer não como castigo, que as suas almas saiam do seu corpo, talvez queiram se aproximar demais de Deus. Então eles pedem, por favor, Moisés, seja você o nosso intermediário, que Deus fale para você e você transmita para a gente os ensinamentos de Deus, que nós já sabemos, vimos a revelação divina e foi forte demais para a gente. Agora vamos fazer uma conta muito interessante. Quantas pessoas estavam no Monte Sinai nessa revelação? A Bíblia conta que havia 600 mil homens de 20 a 60 anos. Se a gente faz um cálculo bem modesto, que esses homens de 20 a 60 anos eram casados, então a gente chega agora a 1.200.000 pessoas. Se a gente conta que eles tiveram 3 filhos cada um, ou seja, de 0 a 20 anos, o que era pouco para aquela época, a gente já chega a mais 1.800.000 pessoas. Então a gente já chega a 3 milhões de pessoas. Se a gente ainda conta as pessoas que tinham mais de 60 anos, como o próprio Moisés, Arão, a sua irmã Miriam e muitas outras pessoas, a gente chega a mais de 3 milhões de pessoas que receberam essa revelação divina. Deus se manifestou de uma forma única na história, tão única que no livro de Deuteronômio, Deus ele fala da seguinte forma: alguma vez na história, um povo ele afirma ter tido uma revelação do seu Deus para ele. Nunca aconteceu e nunca acontecerá. E veja que coisa interessante, a nossa Bíblia tem mais de 3.300 anos. Realmente, na história da humanidade, nunca houve um povo inteiro que transmitiu essa história para os seus filhos, para os seus netos, que o povo todo recebeu a profecia. Deus falou com um povo
todo junto. Em toda a história, seja na cultura ocidental, seja na cultura oriental, se a gente fala de países muito mais afastados como China, Índia, Japão, nenhuma religião do mundo fala que teve uma revelação divina para o povo todo. E aqui você vê uma diferença muito grande sobre o que está escrito na Bíblia e outras religiões. A Bíblia, ela afirma que a partir do momento que um povo todo teve essa revelação, ela não pode ser mentira, porque alguém ia acabar dedurando. Muitas pessoas iam acabar contando a história de uma forma diferente, outros tipos de preceitos, ou falar, olha pessoal, na verdade, isso não aconteceu. Mas a gente vê que essa transmissão realmente, como está escrito no Deuteronômio, ela é passada de geração a geração em geração. Sim, houve uma revelação para mais de 3 milhões de pessoas. Como a gente fala, as outras religiões que vêm depois desse fato, o que elas contam? Que Deus, na verdade, ele se revela para uma pessoa, para 3 pessoas, para um grupo de pessoas e ele vai cancelar tudo aquilo que ele falou antes. Mas a Bíblia, ela está falando isso de uma forma profética. Não haverá um povo inteiro. Imagina só agora aparecerem 3 milhões de pessoas no Brasil, todas elas contando sobre uma revelação divina, todas elas contando nos mínimos detalhes a mesma história, a mesma expressão, os mesmos preceitos e ninguém se contradiz. A Bíblia, Deus promete isso pra gente. Isso só aconteceu uma vez e nunca mais ocorrerá. Então, na verdade, essa manifestação que Deus fez, por um lado, é claro que ela foi feita para que a Bíblia fosse transmitida, para que as pessoas aprendessem que existe um ensinamento divino, existe uma ética de Deus, existem preceitos, como a Bíblia fala muitas vezes, os estatutos eternos do Criador, estatutos que não podem ser modificados pelo homem, porque Deus, ele faz essa revelação, ele decide que é isso que ele quer ensinar, e ele não faz outra revelação outra vez para mudar aquilo que ele havia dado anteriormente. Então, a partir do momento que houve, como a gente falou, a maior revelação divina na história da humanidade, a única revelação para tantas pessoas, ao mesmo tempo que Deus se comunica com todas elas. O que acontece então na continuação é que, apesar de que, a partir de agora, Moisés será o intermediário de Deus para o povo de Israel, todo o resto agora é consequência. Então toda a história bíblica agora, depois do Monte Sinai, vai ser consequência desse fato. Então Moisés, ele vai subir, ele vai pegar as tábuas da lei, ele vai ensinar tudo aquilo que Deus estava ensinando para ele no Monte Sinai, porque se Moisés está subindo e ele não come, ele não dorme, por 40 dias e 40 noites. O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Ele estava sendo orientado por Deus. Deus estava ensinando para ele todas as leis bíblicas para que assim ele transmitisse a todo o povo, para que o povo pudesse ter não só a parte escrita que está clara, mas por outro lado, a transmissão oral para eles poderem entender como cumprir cada um dos mandamentos, para entender todos os conceitos que estão na Bíblia. E é por isso que a gente vê essa geração, uma geração que nunca teve dúvida da existência de Deus e da veracidade, que essa Bíblia somente foi dada por Deus.